Amém. Glória a Deus. Com seus olhos fechados ainda. Oh, meu Deus. Senhor, obrigado por essa manhã. Meu Deus, ontem aqui tivemos que o culto das crianças, essa igreja estava lotada de crianças. Foi uma noite maravilhosa. E eu creio, meu Deus, que agora pela manhã e logo mais à noite não vai ser diferente. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, se faça presente na pessoa do Espírito Santo aqui nessa manhã, Pai. Ah, meu Deus, toma cada um nas tuas mãos. Toma cada vida. Você que ora comigo aí, fala com o Senhor agora. Fala para Ele: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso, meu Deus, porque eu não posso mais temer o mal. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso caminhar com o Senhor, caminhar na tua palavra, naquilo que o Senhor tem me prometido. Abre o teu coração agora, abre a sua boca e fala com Deus agora. Talvez você não teve tempo, a semana corrida, e quem sabe agora é o seu momento. Não fica olhando para os lados. Feche os seus olhos e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Fala com Ele: meu Deus, transforma o meu interior, transforma o meu coração e a minha mente. Me faz ter uma mente renovada na tua presença. Começa a dizer essas coisas para Deus agora. Fala: Senhor, o Senhor precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus. E eu declaro uma manhã de vitória, Pai, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém. Ontem aqui teve o culto das crianças, né? Estava cheio aqui, né? Estava uma maravilha. Acho que o pessoal ficou até meio na ressaca, né? Mas não tem problema não, né? Na ressaca não teve bebida alcoólica não, tá, gente? É na ressaca mesmo, né? Muitos trabalharam, os voluntários, é ou não é? Eu só um minuto. Eu separei aqui algo para a gente ter aqui como uma cultura também aqui na igreja. E eu coloquei aqui uma frase, né? Um texto, né? Para a gente aprender. Eu botei assim, aí tá assim, eu quero compartilhar com vocês. Dízimo é obediência, oferta é gratidão, voto é propósito. Amém? Aí só para você entender, o dízimo é obediência, a oferta é gratidão, o voto é o propósito. Nós não damos por obrigação, quer dizer, ninguém te obriga a dar, né, a dizimar ou ofertar, mas nós damos por revelação. Cada oferta é uma semente, né? A oferta é uma semente que alcança uma alma. Diga comigo assim: é uma semente. A oferta é uma semente que alcança uma alma. Mas pode ser muitas também, né, gente? A generosidade sustenta a visão da igreja IAF. Amém? É com generosidade que nós estamos aqui caminhando para algo muito excelente, com muita excelência que o Senhor tem nos levado aqui. Amém? Quem está me entendendo aí, diga amém. Aí sim, está resumido: dízimo é obediência, né? É aquilo que a gente acredita, a oferta é gratidão e o voto é um propósito, ou é propósito. A generosidade sustenta a visão dessa igreja, amém? A fidelidade honra a presença e a fé move o céu sobre essa casa. Amém? Hoje eu me deparei aqui, você pode talvez estar achando estranho, né?
uma bicicleta aqui no altar. Não sei se está dando para você ver. Está dando para ver? A bike é bonita, né? Olha aí. Bonita, novinha. A nota fiscal está aqui, ó. E quem doou essa bike aqui para o Natal Solidário, né? Para fazer um sorteio, né? Uma rifa, como já tem feito aqui. O Marcos, né, e a Carol já tinham doado uma outra bicicleta. E agora doaram essa bicicleta aqui, né? Foi o Jackson. Cadê o Jackson? Vem cá, Jackson, rapidinho, vem. À noite vocês vão estar aqui de novo? Claro, né? Depois a Ianca vem bem rapidinho. Quer vir, Ianca? Vem, Ianca, vem. Vem cá. Legal. Talvez não seja muita coisa para você, mas quando eu vi essa bicicleta aqui e o Jackson tinha doado, Deus mudou a vida deles, né? Mas deixa eu falar aí. Você teve uma nova vitória aí. Um outro dia você contou o testemunho da habilitação, né? Mês passado foi a habilitação e eu tinha ganhado outra promoção na minha empresa. E o mês virou e essa semana ganhei outra promoção, desculpa. E aí? Foi promovido lá, de cargo? Eu fui promovido de servente de limpeza para líder de equipe. Amém? Legal. Isso aí. Que bom. Na outra vez, eu falei, vou repetir a mesma coisa dessa vez. Quando ele falou da habilitação, eu disse assim, talvez para alguém o testemunho de uma habilitação não é nada, né? Não é nada. Uma carteira de motorista, mas ele tem uma história junto com a esposa dele aqui. Amém? É isso que eu quero que eles contem à noite de novo, isso que eu contei. Mas eles são fominha de igreja, porque foi aqui que Deus mudou a história deles, né? Na epidemia, nós fechamos a igreja, né? Como todas as igrejas foram fechadas. E a gente fez online, mas passou alguns dias assim, algumas semanas, poucas semanas, e o Jackson mandou mensagem dizendo, pastor, faz culto presencial, a gente bota máscara, dá um jeito. Porque eu sei de onde Deus me tirou, não posso ficar longe da igreja muito tempo. E aí, eu abri uma exceção, eu já estava doido para começar os cultos presenciais mesmo, né? E aí a gente começou a fazer um culto aqui pela manhã, a gente fazia culto só à noite na época, e eu comecei a fazer pela manhã de portas fechadas, para a gente não ser agredido pelas pessoas, né? E a gente botou um distanciamento igual era em outros lugares, na época, né? Aquele protocolo todo, o pessoal de máscara, e eu deixei aberto para a igreja, expliquei, falei, gente, tem algumas pessoas que estão querendo presencial, né? E uma dessas pessoas era o Jackson. E se vocês quiserem, por segurança de vocês aí, continua vendo online. Mas eu vou começar a fazer presencial, distanciamento, você vem de máscara, vai ter o álcool e tal, aquela coisa toda, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Vou fazer de manhã, vou fechar a porta da igreja e tá tudo certo. E aí veio muita gente. Vieram muitas pessoas, né? Mas algumas ficaram em casa. E ninguém aqui nessa igreja morreu de Covid, não que eu, né? Infelizmente, algumas pessoas lá fora, talvez tenha alguém aqui que perdeu, eu perdi, né? Gente da minha família lá em Minas. Perdi tio, perdi uma tia minha na mesma época. E depois de algum tempo perdi o meu pai, que eu acho que o meu pai já não foi esse caso. Mas aqui na igreja, graças a Deus, ninguém ficou nem entubado, se eu não me engano, né?
Mas, graças a Deus, Deus cuidou dessa igreja aqui. Não que ele não cuidasse de outras, mas é que ele cuidou, amém? E a gente veio, começamos o culto pela manhã. Aí você pode dizer, pastor, por que você está contando isso? Porque o Jackson, ele veio das drogas, ele veio da bebida, ele veio da família destruída, expectativa de vida nenhuma, e a Ianca, que um dia desesperada, depois de algumas tentativas, não foi isso, Ianca? Sim, isso mesmo. Ela chegou aqui desesperada, dizendo, pastor, não aguento mais o meu marido, não aguento mais as drogas, ele está gastando o dinheiro todo e tal, e aquela coisa toda. Mas ela veio com ele, mesmo dizendo que não aguentava mais. Eu abri a igreja aqui, atendi eles fora da hora de culto durante a semana. Aí eu orei por ele, ele manifestou com o diabo aqui. Aqueles diabão bem brabo mesmo. Mas eu amarrei em nome de Jesus, ficou mão para trás, de joelho. E era um mal que queria realmente atrapalhar. Mandei embora, depois ele manifestou mais algumas poucas vezes, que é um processo, muitas vezes, de libertação. E Deus foi trabalhando. Quer ver? Aonde vocês moravam lá na época? Eu comecei em família humilde, né? Pobre, bem dizer. Eu cheguei a morar Quando eu entrei na igreja, eu morava num barraco de tauba, de chão. Era um cômodo com banheiro dentro. Você ia no banheiro, você sentia o cheiro. O fogãozinho era uma latinha de óleo com álcool, que eu cozinhava lá, porque a droga levava tudo. Eu sempre trabalhei, sempre fui trabalhador, sempre tive oportunidade, mas infelizmente a droga não deixava eu ir além, né? Eu ficava travado, eu ficava cego, só queria saber de droga. Aí... E a família? A Ianca e a sua filha, na época, pequenininha? Não tinha família. Era a Ianca para lá e eu para cá. Ela morava com a mãe, com os pais. Aí, quando ela engravidou, os pais, com certeza, com toda razão, não gostou. Aí ficou contra mim. O pai dela tentou me matar de todos os jeitos. E eu falei, não aguento mais essa vida não, cara. Aí fui me rendendo. Até que um dia o Fravinho, o outro amigo meu, me convidou para vir à igreja. Aí eu fui caminhando. A igreja era ali, do lado ali, a outra. Aí eu fui caminhando. E hoje em dia eu estou aí, 10 anos aí. 10 ou 9 anos aí na IAF aí, só prosperando. Mudou a vida? Mudou totalmente. Hoje em dia, graças a Deus, eu me sinto próspero, né? Da onde eu vim, hoje em dia eu consegui construir uma casa, já comprei um terreno. Não é mais de madeira? Não é mais de madeira, é uma casa confortável, tem 2 quartos, tem um quarto para minha filha, tem meu terreno. Você comprou o terreno? Comprei o terreno, construí uma casa do chão e agora eu comprei outra casa, estou construindo para alugar. Entendeu? Amém, gente? Glória a Deus. E agora foi promovido lá? Fui promovido na empresa top. Eu trabalho na Nova Rio, entendeu? Aí fui promovido agora líder de equipe na Estácio R9. Legal. E aí, tá feliz, Ian? Muito. Tem uns trabalhinhos seu lá? Oi? Você trabalha lá de... Você trabalha, está trabalhando? Eu trabalho, gente, também. Vai, fala. Eu trabalho na Claro, sou promotora. Legal. Dizimista? Sou dizimista, ofertante, votos. Faz voto? Faço. Na fé? Na fé. E você? Com certeza, estou aí. Que vier, eu estou dentro. Aí hoje você está doando essa bike novinha aqui. Novinha, tá a nota fiscal ali. Para que você está doando essa bike? Eu estou doando para o Natal Solidário porque lá de onde eu moro vem muita gente para cá pegar essa cesta básica no final do ano, entendeu? Então, quer dizer, eu estou doando para ganhar almas, entendeu? Como um dia eu precisei, nada mais justo do que a bicicleta está lá, eu comprei a bicicleta, eu quase não desfruto da bicicleta. Falei, vou doar no altar e vamos ganhar alma, entendeu? E tá aí, ó. Só comprar, galera, vamos comprar. Amém, gente? Eu não mandei ele doar bicicleta nenhuma. Mandei? Nada, isso é pouco. É pouco, né? Quem dizimou e ofertou lá atrás fez você encontrar essa porta aberta aqui funcionando, não é isso? É desse jeito, com certeza. E agora você faz a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Para que outras pessoas sejam abençoadas igual você. É isso aí, vamos ganhar alma. Legal, né?
Amém, gente? Não é legal isso? Quando eu vi essa bicicleta e vi que ele que tinha ofertado, eu falei assim, isso aí é para muita gente que se faz de pobre na igreja aprender. Eles, comparando a vida que eles tinham, hoje eles têm uma vida maravilhosa. Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eles não são ricos. Eles estão igual aquela viúva. Tirou tudo que tinha. Da pobreza ela tirou tudo que ela tinha. E os ricos davam o que sobrava. Às vezes tem rico aqui na igreja que não está dando nem o que sobra. Rico, principalmente comparado a eles. Né? Você viu? São dizimistas, são ofertantes, fazem votos e doam a bicicleta. Qualquer uma outra pessoa venderia a bicicleta. Eu colocaria no OLX ou lá no negócio lá de... Que não seria errado. Né? Não tem problema nenhum nisso. Mas eu estou falando do coração da pessoa. Amém? Qualquer pessoa fosse vender rápido essa bicicleta aqui, venderia por quanto, mais ou menos? Rápido, assim. Uns 1.000? Para vender rápido, uns 1.200, 1.500. Aí. Hã? Agora escuta o que eu estou te falando. Deus vai retribuir. Já está retribuindo. Mas vai retribuir muito mais. Eu lembro quando ele entrou aqui, ele era um cracudo. Não tinha essa pancinha aqui não, ó. Tá? Não era assim, esse bracinho, não. Era cracudo, era magrinho. Tem foto dele aqui quando ele entrou aqui. Não tinha esse semblante do Espírito Santo, não. Era um semblante caído, magro, derrotado, endemoniado. Manifestava aqui, dava trabalho pra gente. A gente mandava embora com o maior prazer. O Satanás. Amém? Uma vez num culto à noite aqui, nesse processo, num domingo, rolando o culto aqui, ele... Falei, eita ferro. Mandamos embora de novo. Amém? E na insistência, na persistência, ele foi lutando, foi buscando junto com a esposa. Pensa que foi fácil? Foi nada, até hoje não é, né? Mas naquela época então, em Anca, era muita luta. Mas o que vocês falavam? Vai dar certo, vamos continuar. Muito difícil. Foi muito difícil. Só quem tem um usuário em casa sabe exatamente o que eu estou falando. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil vir para a igreja na segunda, na quarta, na sexta. Na época a gente tinha esses cultos todos, né? Aí no sábado caía. Aí eu precisava levantar no domingo para passar pelo mesmo local que ele caiu. É muito difícil. Tem que ser muito homem mesmo. Porque no sábado eu estava bebendo e usando droga naquele bar. E no domingo passar com a Bíblia de braço do braço, as pessoas julgando-nos. Olha lá, estava aqui comigo ontem e hoje vai para a igreja. Tem que ser muito forte. Forte não é quem acusa. Forte é quem levantou para ir de novo. Só sabe quem passa. É aquele que persevera até o fim, né? Até o fim. Até o fim. Foram perseverando. Sim, até que chegou. Fomos continuando até que começamos a plantar, até que começamos a colher. Amém. Glória a Deus. Está limpo aí há muito tempo já. Amém. Tempo. É um bom marido. Ele é. Ele é um bom marido. Hoje é. Faz tudo lá para ser um provedor, ser um pai exemplar. Sim, tudo que ele pode fazer para me ajudar, para estar junto, ele faz. Eu vejo isso. Eu falo para ele, hoje eu olho para você, eu tenho orgulho. Nem eu acredito, eu não lembro. Assim, eu lembro, né? Se puxar na memória, você lembra, mas assim, né? Mudou muito, é outra pessoa. É outra pessoa. As pessoas me lembram. Elas falam, caraca, ele é outra pessoa. Eu estava usando ele de exemplo para fulano. Eu não falei que uma moça falou para mim, que eu falei que vocês eram exemplo aqui na igreja, né? Era uma referência aqui na igreja. E uma moça lá, do morro lá,
falou que vocês, né, o pastor, não é referência só na igreja do Senhor, não, de vocês lá não. Ele é referência lá onde a gente, lá no morro, lá. Sim. Só Deus para fazer isso. Só Deus. Amém. Glória a Deus. Maridão, paizão, companheiro. Companheiro, amigo. Hoje ele é. Viu? Hoje eu vi uma propaganda minha chamando para a igreja no Facebook. Aí um cara escreveu assim, ó: o golpe tá aí, cai quem quer. Botou no comentário para mim, lá pro meu propaganda, eu chamando, gente, vem para a igreja. No vídeo, no Facebook. O cara botou lá, o hater, né? Ele botou: o golpe tá aí, cai quem quer. Eu quero ver esse mesmo hater dar esse golpe aqui, ó. Esse hater é o que tava lá no bar julgando ele vindo para a igreja. Deve ser o mesmo. Entendeu? A gente está firme aqui, nós vamos arrebentar, porque Deus é com a gente, Deus é com vocês, amém? Deus abençoe vocês aí, prospere vocês, amém? Vale um aplauso para Jesus aí, gente, pela vida deles? Maravilha! Parabéns, amém? Vem cá, deixa eu fazer uma oração especial. Meu Deus, que o Senhor retribua a generosidade que eles têm com o dízimo, com a oferta. Que antes, meu Deus, a droga e a bebida levava 100%. E agora os endemoniados na internet, pelas ruas afora, fala deles darem 10% e ofertar. E o Senhor ainda faz eles comprarem terreno, casa, e ter uma vida digna. Essa é a tua obra, meu Senhor. E agora eles estão ofertando essa bicicleta novinha, que qualquer um venderia. Talvez antes ela nem estava com Jax, ele já tinha entregado, vendido por R$100 para usar droga. Mas hoje ele não está vendendo para usar droga, ele está botando no altar para abençoar outras vidas, assim como o Senhor abençoou ele, a mulher e a filha. Então, meu Deus, que o Senhor abençoe esse casal de maneira poderosa, ainda mais como o Senhor já tem abençoado. Eu, junto com a igreja, abençoamos eles em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Vai lá. Que legal, né, gente? Outros tempos nem tinha bicicleta, né? Ia vender por R$100 mil. É, pô. Ai. Olha lá. Ele estava andando para lá e que vocês não viram. Ele deu uma olhadinha assim com orgulho assim. A bike está lá no altar. Legal, né? Emocionante, não é, gente? Não é? É. Cada um tem a sua história, né? Assim que Deus faz. Seja generoso na sua oferta. Seja fiel no seu dízimo. Entende? Cumpra o seu voto que você fizer com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu fui ministrar numa igreja bem pequenininha essa semana, lá em Itaguaí. Minha esposa foi, eu fui com ela, a gente foi convidado. E lá não tem um QR Code, não tem Pix, né? E eu fiquei bem chateado, que a gente quase não anda com dinheiro. Eu tinha, sei lá, uns R$10, R$20 no máximo na minha carteira. Por acaso, às vezes eu não tenho nada. Eu tento andar com dinheiro, assim, vivo, mas às vezes, né, a praticidade não deixa. E eu virei para o pastor ali com o microfone na mão, numa oportunidade que eles me deram. E eu disse: pastor, bota o QR Code, bota o Pix, ó. Eu queria dar uns R$200 aqui, pelo menos, de oferta. Pelo menos. Quem sabe eu ia dar 500, eu ia dar 1.000. Mas o senhor não me deixou, não tem um Pix aqui, o senhor está muito atrasado. Tem uma maquininha, não tem nada. Aí eu falei com ele: mas tudo bem, depois o senhor me dá o Pix aí, que eu não vou deixar de dar a minha oferta bem bacana para o senhor, não. Que eu só dou assim, meu irmão. Entendeu? É pouco para mim. Quando eu era, né? Aí eu dava menos. Deus foi me prosperando, eu vou entregando. Eu falei para ele, eu ia dar uns 200, uns R$500. É na hora.
Falei, quem sabe 1.000, seu ministério perdeu. Aí eu, não perdeu não, que me dá o Pix aí depois. Aí ele, não pastor, vou colocar. Porque aonde eu vou, eu não estou rico assim não. Talvez me chamam de rico, eu aceito a profecia. Mas eu sei onde Deus me tirou, o que Ele tem feito na minha vida. E eu sou generoso. E Deus tem retribuído. Amém? Quem entendeu aí, diga amém. Tenho o meu trabalho, tenho a minha empresa junto com a minha esposa. Nós não recebemos da igreja, né? Quem sabe um dia, não sei o que Deus vai fazer com a gente, mas só para você entender, né? Seja generoso hoje. Dê uma boa oferta. Mesmo, uma oferta que você nunca deu, nunca. Tipo essa bike aqui. Custa o quê? Uns 2.000, 1.500, 2.000 reais, mas sei lá. Tipo essa bike, pastor, você está mandando dar 1.000? Quem sabe? Mas na proporção da sua melhor oferta hoje, dentro da sua realidade, sua melhor oferta. O que é generosidade para você hoje? Não sei, está na sua cabeça aí, Deus está falando. Não corre não, que Deus está falando uma cifra aí e você está dizendo que é o diabo que está falando. Não, está repreendido. Não, esse valor não. Dá esse valor aí. Essa voz não é do Espírito Santo não, essa voz é do Espírito Santo sim, pode dar esse valor aí. Dá esse valor. Se for R$2, se você, a não ser que você esteja desempregado. Mas, meu irmão, dá o seu melhor. Deus vai retribuir, eu sei o que eu estou falando. E dízimo é 10%. De tudo que você ganha, você separa 10%. Se você crê e você entrega, e Deus vai retribuir na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu aí, diga amém. Amém. Eles vão distribuir a oferta, o envelope da oferta, do dízimo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você for dizimar, pega o envelope da oferta, mesmo que você for fazer um pix ou não for dar nada. Eu quero fazer uma oração por você. Eu sempre faço isso aqui. E se você for dizimar, pede o envelope do dízimo para esse obreiro aí. Tem o QR Code para o pix e tem a maquininha. Quer usar a maquininha? Dá um sinal que o obreiro vai até você. Ó, a maquininha aqui dando um sinal aqui, ó. Vem cá. Isso. Tem mais alguém? Dá um sinal. Traz a maquininha aqui. Dá um sinal com a mão assim. Aqui, ó. Ali, ó. Dá um sinal com a mão. Pastor, estou fazendo pix. Amém. Vou entregar em espécie. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A generosidade sustenta a visão da igreja. Amém? A fidelidade honra a Deus com a sua presença, né? E a fé em relação a esses elementos aí que faz parte do culto, que é dízimo e oferta, vai mover o céu sobre essa casa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A generosidade sustenta a visão da igreja IAF, amém? Apresenta a Deus aí agora. Pai, obrigado, meu Senhor, porque eu creio que existem pessoas aqui generosas. Eu creio, meu Deus, que existem pessoas aqui que têm entendido a Tua obra. Existem pessoas aqui, meu Pai, que ainda não entenderam. Existem pessoas aqui, meu Pai, que precisa entender. Existem pessoas aqui que já são fiéis no dízimo, na oferta, fazem os seus votos, né? Aquela questão toda. Então, que o Senhor honre essas pessoas e retribua. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essas pessoas sejam lembradas em alguma oportunidade dessa vida. Que o nome dela, o nome da empresa, o nome da loja seja lembrado, meu Deus, e que essa pessoa possa ganhar mais, prosperar mais. Se ela trabalha com vendas, que ela venda mais ainda. Enfim, meu Deus, que o Senhor prospere, que a causa na justiça seja favorável a essa pessoa. Meu Deus, que as portas financeiras se abram para essa pessoa em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode vir aqui e entregar aqui no altar, aqui, diante do altar, por favor.
Amém. Isso, amém. Amém. Ontem teve o culto aqui, né, das crianças. Gente, foi maravilhoso. Foi lindo, foi lindo. Você dá uma olhada nos vídeos lá na igreja. Amém. Nós vamos cear já já, mas eu quero falar algo com vocês aqui. De vez em quando, quem organiza aí o Instagram da igreja não sou eu, mas às vezes eu vou lá. E eu mudo às vezes a bio, a minha esposa, caramba, você mudou a bio de novo, mudou de novo. Fico mudando ali, porque vem vindo algumas coisas, a gente vem aprendendo algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês. E aí diz assim, aí eu escrevi essa frase aqui, talvez alguém vai se sentir ofendido lá fora, mas aqui vocês estão entendendo, não tem problema. Eu botei assim, aqui não são permitidas pessoas perfeitas. E por que eu botei essa frase? Porque a nossa igreja aqui é feita de pessoas que não são perfeitas. Perfeito daqui é só Jesus. Amém? Eu não sou perfeito, a pastora não é perfeita. Nós somos falhos, você é falho. E às vezes a gente tem que lidar com gente que pensa que é super crente, né? É só você ver lá nos comentários. Os mais difíceis são os crentes. São os que mais comentam, são mais ofensivos, são os mais certos, são os... Olha, é um negócio que eu falo, gente, onde está o amor, né? Onde está o amor na vida dessas pessoas, né? E eu coloquei essa frase lá, e eu queria falar com você sobre isso, entende? Então, aqui não são permitidas pessoas perfeitas. Talvez eu mude depois, sem problema nenhum, amém? Mas só para compartilhar isso com vocês, para você não ficar, puxa vida, você viu aqui? Eles foram caminhando e ele usava droga e no outro dia ele vinha para a igreja, usava droga no outro dia e o Espírito Santo foi fazendo o trabalho. É disso que eu estou falando aqui. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Ou vê aqui pela tela, ok? Atos capítulo 2. Deixa eu ver o versículo. Vamos lá no 38. Glória a Deus. Na semana, no dia 20, né, a gente vai fazer aquele clamor da carta da afronta. Eu já estava me esquecendo, lembra? Quem lembra disso aí? A gente vai fazer o clamor de manhã e de noite. É o quê? Daqui a 2 domingos, se eu não me engano? Nós vamos fazer de manhã e de noite o clamor. E eu disse para as pessoas, nós vamos entregar, né, a carta e você vai escrever essa carta. Não sei se já prepararam. Prepararam, Breno? Ainda não? Tem que preparar essa carta, não pode esquecer. Né? Vamos preparar para domingo que vem, porque quando chegar no domingo dia 20, eu quero levantar esse clamor aqui, né, da afronta, para você não ser mais afrontado ali quando o rei Ezequias foi afrontado pelos inimigos dele ali. Deus deu vitória e vai te dar vitória também. E eu disse para quem quisesse trazer uma oferta junto, pode entregar antes, não tem problema, tá? A oferta, ou pode trazer no dia 20. E eu disse que todos iriam participar, indiferente da oferta ou não, tá? Porque eu quero levantar um clamor bem forte para você vencer essa afronta que você tem vivido lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, ok? Quem entendeu aí, diga amém. Então, só para relembrar aí. Então, dia 20, eu acho que são 2 domingos para frente, se eu não me engano, tá? E você vai me ajudar aí depois. Ok? Aqui em Lucas, eu vou ler em Atos, mas rapidinho.
Jesus disse assim, né? Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Fazer isto em memória de mim. Isto o que, pastor? C.A. Fazer isto em memória de mim. E qual é a memória que nós precisamos ter de Jesus? São várias, né? Mas a principal é amar. É amar. A principal é amar. Amém? E quem ama fala da parte, vamos dizer assim, das broncas, né? De chamar atenção para aquilo que é o certo, sair do errado e vir para o certo. Quem ama fala a verdade, né? Quem ama abençoa, quem ama trata com carinho, quem ama dá uma bronca mais incisiva, né? Quem ama, eu penso que não vai mentir, vai andar pelo caminho da verdade, que é Jesus. Então como hoje é ceia, eu quero compartilhar isso com vocês. Jesus disse, fazer isso em memória de mim, né? Trazer à memória, né? Aquilo que representa Jesus. E hoje eu quero falar, dentre algumas coisas, quero falar sobre essa questão do amor de Jesus e do Pai, né? Acerca daquilo que a gente tem vivido, amém? E aqui em Atos dos Apóstolos, diz aqui no verso 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, né? Aí ele diz assim, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, né? E ele dizia, salvem-se desta geração perversa, né? Então, por enquanto, só até aqui. Você vê que Pedro, né? Ele está ali ensinando, ele está pregando, e ele está dizendo para aquelas pessoas, se arrependam dos seus pecados, saem do caminho errado que você está trilhando, né? E eu penso que Pedro, né, ele não era ele não era tão delicado, né? Dizem que ele era bem truculento, muitas vezes, e eu acho que, de repente, ali ele estava sendo bem incisivo e dizendo, ó, se arrependa dos pecados. Saia do caminho que você está vivendo errado e venha para o caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem ama vai ensinar o caminho, não ficar só falando filhinho, 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 não pequeis, mas se pecar tem um advogado. Sim, como o João disse, né, o apóstolo João, mas nem todo o tempo vai ser assim. Então muitas vezes Deus vai ser mais incisivo, né? E a Bíblia também fala, né, que quando a gente é chamado a atenção, traz um desconforto, mas depois vai produzir fruto, né? Ninguém gosta de ser corrigido, essa é a verdade. A gente se sente constrangido muitas vezes, mas se você absorver essa correção, se você entender, né? E você quiser realmente viver essa prática daquilo que o Senhor tem te ensinado, você daqui a pouco vai estar contando testemunho igual do Jackson. Não estou dizendo que você usa droga, mas se usa também, Deus vai te libertar. Eu estou falando que cada um tem a sua história, mas você vê que uma caminhada de obediência e se afastando, porque ele tentava, ele lutava, mas a droga era mais forte. Por muito tempo a droga, o diabo, né, foi convencendo ele de que não tinha jeito para ele, mas ele foi lutando dia após dia, junto com a esposa, vindo para a igreja, sem desistir. E viu que a Ianca chorou um pouquinho aqui, né? Porque ela lembrou que não foi fácil essa caminhada, principalmente no início. E o início deles não durou uma semana nem duas. O início durou algumas semanas, alguns meses, talvez ano. Aquela caminhada de altos e baixos, mas lutando, né? E muitas vezes aqui eu sou criticado, né? Quando eu digo que ainda que você veio
por um problema que você tem, né? E alguém diz assim, aí fora você já ouviu muitas pessoas dizendo, né? Falando, procurou Jesus porque está precisando. Só que a bênção não quer o abençoador. Meu irmão, se você está vindo pela bênção, está no lugar certo. Porque eu creio que Deus vai te abençoar e na sua caminhada, Ele vai trabalhar na sua vida. Às vezes você quer salvar alguém da sua casa, né? Mas você ainda não está nessa posição de salvo. Está na hora de você se entregar, né? Talvez você não é essa pessoa que talvez você pensa que é. Mas eu não estou aqui te julgando e nem botando fardo nos seus ombros, não. Pesado, não. Eu só estou falando que muitas coisas a gente precisa ser tratado por Deus. E por isso que Pedro estava aqui dizendo, se arrependam. E era a igreja primitiva, a igreja estava no começo. E Pedro estava naquele gás, naquela fé, dizendo, se arrependam. Quer dizer, saiam das velhas práticas, venha para a prática que vai agradar a Deus, para que a sua vida seja abençoada. Todas as vezes no Antigo Testamento que o povo de Deus perdia uma guerra, é quando eles desobedeciam. Lembra lá de Josué, a caminho lá da terra prometida, quando ele substituiu Moisés? O que diz o texto lá? Que quando eles foram lutar contra aquela cidade chamada Ai, né? Uma cidade enfraquecida, pequena, muito mais fraca do que Jericó, por exemplo, que eles venceram, né? Era um local que eles tinham por certo vencer. É certo, nós vamos entrar aí. Deus deu vitória para inimigo muito maior lá atrás. Agora nós vamos entrar nessa guerra aí. Já venci, nós vamos vencer, né? Quantas vezes a gente despreza os pequenos, né? Como é que eu digo, né? É que a gente olha as raposas muito grandes, né? Os pecados muito maiores, né? Mas despreza as raposinhas que podem entrar naquelas frestrazinhas do muro, que você não dá nada, mas ela pode entrar ali e fazer uma bagunça lá dentro, aquela raposa. A menor, ela entra e faz uma bagunça. Às vezes a gente fica ligado nas coisas maiores. Nossa, o pecadão, é porque isso é um pecado muito grande, é porque isso aqui, é porque isso é aquilo outro. E aí, diante de uma situação que você menospreza, é que Deus vai te parar. Eu falei na quarta-feira, né? Muitas vezes, para você vir para a igreja, acontece alguma coisa que você acha normal, mas não é normal. É o mal trabalhando. Muitas vezes acontece alguma coisa na hora de você orar, e você pensa que é normal, mas é para te atrapalhar a orar lá na sua casa. É um telefone que toca, é um neném que chora. Pastor, neném que chora? Eu sei o que eu estou falando. Você me entende? Eu sei o que eu estou falando. Eu fui num café de pastores essa semana, na terça-feira. De segunda para terça, à noite, a gente não dormiu. A Antonella, ela dorme praticamente a noite toda, né? Acorda assim, meio dormindo, mama um pouquinho, dorme de novo, uma vez ou duas no máximo à noite, né? Ela mama meio dormindo, ela já emenda já o sono dela assim, e dorme de novo, né? E pega naquele sono mais pesado de novo. Mas de segunda para terça, nós não dormimos. Aí eu falei, poxa, deve ser o dente, alguma coisa e tal, não sei o que está acontecendo e tal. Nós não dormimos. Aí de madrugada eu pensei assim, poxa, eu não vou no café não, vou falar com a minha esposa, falar, amor, não, vamos descansar. Mas ao mesmo tempo veio na minha cabeça assim, puxa, se está dando ruim à noite, é o mal que não quer que eu vá lá. Deus tem algo para mim lá. Mas fiquei naquela, acordei de manhã, poxa, falei, amor, a verdade é essa, desde que a Antonella nasceu, você não dormiu ainda bem, né? Sempre, né? Aquela noite, aquela coisa toda. Não vamos não, no café lá não, nós vamos no café. Nós vamos deixar a Antonella lá com a sua mãe, igual a gente já combinou, e nós vamos para o café. Falei, tá bom então. Eu com pena dela assim, e ela, nós vamos. Ela, se eu estivesse indo para o meu trabalho agora, se eu fosse empregada, eu não ia.
Palavras da minha esposa para mim. Eu não teria que ir? Hã? Não, eu vou. Porque ela atende os clientes, nossa, tudo no Zap, né, ali, né? Tem um cadastro no computador, mas ela, na rua assim, ela vai dando o jeito dela. Trabalhando também. Mas é mais flexível. Mas ela, se eu tivesse que ir para um emprego, eu não ia, mesmo cansada? Eu ia ter que ir. Não, nós vamos. E Deus vai usar aquele homem lá para falar com a gente. Eu estou com esse negócio dentro de mim. Ela falou para mim. Eu falei, opa, que beleza. Às vezes o mal quer te atrapalhar. É ou não é? Você não tem sono nenhum. Na hora de vir para a igreja no domingo de manhã. Se não tiver culto, tu acorda 6 da manhã, 7. E rola para lá e para cá. Eu sei do que eu estou falando. Entende? Você quer dormir? Está com dificuldade para dormir à noite? Lê a Bíblia. Meu irmão, se tu lê a Bíblia, é um sonífero que você não tem ideia. Leia a Bíblia. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Faz o teste lá e depois você me conta. Leia a Bíblia. Pastor, e se eu realmente não dormir? Deus quer falar com você e você vai aprender pra caramba e Deus vai mudar a sua vida. Mas na normalidade, meu irmão, vem sono, vem cansaço, vem choro, vem alguma coisa. Para quê? Para você não se levantar e ir na direção daquilo que Deus tem para você. Amém? E aí a gente foi no café. Beleza. Chegamos lá, era um americano e falou demais com a gente lá naquele café. Eu tenho que contar isso com você. Eu contei na quarta, tenho que contar aqui. Provavelmente vou contar à noite de novo, porque isso foi muito legal. E toda a mensagem daquele americano lá foi assim, tudo pra gente. Você tem uma ideia, ele ficou repetindo o próximo nível. Pastor, você vai para um próximo nível. Pastor, você vai para um próximo nível. O tradutor traduzindo do lado. Pastor, você vai para um próximo nível. Eu falei, caramba, próximo nível. Lá na igreja, é próximo nível. Deus está falando. Ele, olha, você vai fazer assim, Deus vai enviar, as pessoas vão trabalhar e tal, as equipes assim, Deus vai abençoar, tá? O seu corpo de obreiro lá, não sei o quê, e foi falando. E você vai para um próximo nível, faz isso, faz aquilo. E pregando Bíblia mesmo, muito bacana. Aí eu falei, caramba, amor, você tinha razão, a gente tinha que ter vindo mesmo. Ela, viu, te falei, legal. Na hora que terminou, e ele pregando, eu nunca vi aquilo, um americano sentindo a presença de Deus lá, chorando. A unção de Deus está aqui. E estava mesmo. Foi um dos melhores cafés que eu fui. Aí no final ele falou, vem aqui o pastor que quer receber uma oração. Eu já peguei na minha esposa, eu fui o primeiro, fui lá para frente. Aí, vamos embora. Porque a unção que você respeita, você atrai. Tem muita gente aí perdendo, porque poderia respeitar a unção de um homem de Deus para ser abençoado. Não, mas é crítica em cima de crítica. Aí, só Jesus. Quando eu cheguei lá, eu e a minha esposa, ele fez algo inusitado. Ele desceu do altar assim, e ele foi orando por cada pastor que foi lá na frente. Não foram todos lá na frente. Foi orando assim. Aí, e eu fui sentindo a presença de Deus, foi algo maravilhoso. Eu chorando na presença de Deus assim, eu e minha esposa, foi maravilhoso, maravilhoso. Aí ele vem andando assim. Aí quando ele parou assim para orar por mim, ele perguntou, e o tradutor do lado, né? E ele perguntou assim, o que você quer que eu ore, em qual direção e tal? Eu falei, a igreja, né? Para a gente alcançar mais pessoas, de sempre, pastor e tal. Mais ou menos falei assim para ele. Aí ele começou a orar. Aí ele disse assim, que Deus, no meio da oração, que Deus ia abençoar, que Deus ia enviar pessoas, que a igreja ia para um próximo nível e tal. E ele foi orando. E uma coisa que me chamou a atenção demais, ele ficava repetindo, e o tradutor, óbvio, repetindo também. Ele disse assim, olha, não desistam, porque eu e a minha esposa, a gente quase desistiu várias vezes, mas nós perseveramos e Deus fez. Eu sei o que eu estou falando na oração, sim, mais para o final da oração. E ele disse, continua, porque Deus vai abençoar muito o ministério de vocês e tal. E algo que me chamou a atenção, ele ficava assim, na oração, no final da oração, ele ficava assim, ame as pessoas. Falando em inglês e o camarada do lado traduzindo, ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Como é que é, Mari?
Não, fala direto. Isso, ame as pessoas, ame as pessoas, ame as pessoas. É love the people? Ame as pessoas, ame as pessoas. Minha filha, ela está aprendendo aí o inglês aí, está indo no caminho legal. Ame as pessoas. E ele repetia, ame as pessoas, ame as pessoas. Ame as pessoas. Então eu estou dizendo para você, ame as pessoas. É difícil, né? Mas será que é difícil te amar também? É, meu irmão. Cada um tem um grau de chatice. A gente olha muito a janela pela janela. Eu tenho falado isso aqui. Está na hora de você olhar no espelho. Quando você olha da janela, você vê o defeito das pessoas. Mas quando você olha no espelho, você vai enxergar os seus. E pede a Deus para te mostrar que você vai se surpreender. Agora assuma e peça a Deus. Deus, eu preciso melhorar. Pessoas trazem tristeza, sim, mas elas trazem alegria também. Para de olhar para o Judas que traiu e começa a olhar para os 11 que ficou com você. Foi isso que uma vez Deus falou comigo. Jesus disse, faça como você sabe que foi feito. Né? O que Jesus fez? Apesar de não desprezar o Judas, ele amou todos. E quando Judas vem em direção a ele, para ele ser preso, ele diz o que para Judas? Está escrito lá em Mateus, amigo a que vieste. Amigo a que vieste. A gente tem que aprender muito. Se é qualquer um da gente, a gente dizer traidor, sai daqui, caia fogo do céu e te consuma, seu ingrato traidor de Araque, né? Não é assim? Eu não estou dizendo para você andar junto com um traidor, não. Isso aí é uma outra história. Eu estou falando para você não deixar o seu coração corrompido e contaminado por causa, entende? De uma situação como essa, ou como algumas situações que pessoas fizeram contra você. A gente precisa caminhar junto, caminhar com Jesus, caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo é caminhar em amor. Talvez não é a mensagem que você queria ouvir hoje. Mas ele disse, em memória de mim. Eu não consigo lembrar do Senhor Jesus, dentre várias outras palavras, o amor que ele teve. E ele tem por nós. Ele amou, inclusive, o Judas. E aí você pode dizer, por que ele chamou? Ele foi hipócrita, chamou Judas de amigo, sabendo que Judas ia prender ele naquela hora, que Judas era um traidor, que Judas já estava roubando as contribuições já há tempo. Ele sabia, ele era Deus, ele é Deus. Não, ele não foi hipócrita, ele deu para Judas o que ele tinha. E Judas deu para Jesus o que ele tinha. Quem está me entendendo aí? Hã? Jesus, ele foi totalmente ao contrário de hipocrisia. Ele não poderia dar para Judas o que ele não tinha, o que ele tinha, amor. Então ele falou, amigo, a que vieste? O mal que Judas fez para ele e para toda uma situação naquela época, não fez mudar a essência de Jesus. Ele continuou o mesmo, amando. Não deixe que o mal que alguém fez, algumas pessoas fizeram contra você, te torne uma pessoa amarga a ponto de você colocar um título na testa de todas as pessoas, dizendo, não é legal, não presta, não dá. Porque Deus quer usar pessoas para quê? Para mudar a sua vida. Ele talvez está me usando hoje aqui, usou o Jackson e Anca para mudar a tua maneira de pensar, ou começar a mudar, para que você seja aquele rio, né? Como a Bíblia diz, que vai jorrar, né, do seu ventre rios de águas vivas, né, de dentro de você. E precisa jorrar esse rio de dentro de você. E qual é o rio? O rio de amor, de perdão, de compreensão. Chega de julgar. Claro, chama atenção, faça como Pedro, por isso que eu fiz questão de ler. Ele diz, sai desse pecado que vocês estão. Venham para o caminho, se arrependam, se batizem. Caminhem. É isso que ele está dizendo. Então, como hoje é manhã de ceia, em memória de mim. Essa é a memória. Quando aquela mulher que foi pega em ato de adultério, os homens lá queriam que ela fosse apedrejada, né? Era uma pegadinha para Jesus, né?
queriam pegar Jesus. Mas o que ele fez? Ele deu amor para aquela mulher. Ele disse assim: onde estão seus acusadores? Porque Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens foram largando as pedras no chão. Tipo, eles lembraram que muitos deles, inclusive, se deitaram com aquela mulher, com certeza. Eles: caramba, o que a gente está fazendo? A gente está julgando essa mulher, vamos matar ela a pedra. Sendo que agora a gente foi confrontado por Jesus, que ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí eles foram soltando as pedras, né? Eles foram soltando as pedras. Entende? E aí Jesus, ela está ali abaixada, quando ela levanta, ela olha, ele pergunta: onde estão seus acusadores? Não estão aqui, foram embora. Ele: então, eles te perdoaram. Então também te perdoo, vai e não peques mais. Entende? Cuidado para você não perder uma guerra que já está ganha, talvez. Deus já te entregou a vitória, né? Aquela cidade lá, que eu não me esqueci, lá de Josué, era bem pequena, era enfraquecida, e ele olhou: já ganhamos. Mas a Bíblia diz que havia um pecado escondido, que um daquela comunidade pecou, errou. Já ouviu falar? O Acã? Um pecado. E qual era o pecado? Na outra vitória da outra cidade, Deus falou: não leve nada dessa cidade. Ele pegou alguns utensílios, roubou aqueles utensílios de valor e colocou debaixo de uma tenda ali. Eu imagino nas carruagens assim, sei lá como é que era lá, e levou. E aí, pastor, o que aconteceu? Josué, junto com o povo, perdeu a batalha contra aquela guerra pequena. Por quê, pastor? Porque tinha algo escondido, que nem Josué sabia. Agora Josué vai orar a Deus: Senhor, a gente venceu batalha muito maior, com um inimigo muito mais poderoso. E agora a gente perdeu, não estou entendendo, o Senhor não é com a gente mais não. Aí Deus falou: pergunta aí, você não é o líder? Tem coisa escondida aí. Eu não dei vitória porque vocês não viram, mas eu vi. Tem vitória que Deus quer te entregar, que Ele não entregou ainda, porque talvez tenha algo aí. Algo. Tira esse algo. E eu não estou falando aqui por nenhum tipo de julgamento, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando por quê? Porque eu quero você vencendo as maiores guerras da sua vida e as menores. Eu não quero que você seja vencido, e Deus também não quer nem pelas maiores guerras e nem pelas que você já tem por ganho, né? Já ganhei, já venci, já isso aí, já ganhei, já. E eu não quero que você perca, inclusive, essa guerra que Deus já te entregou e já está ganha. Se livre daquilo que não agrada ao Senhor. Se livre dos sentimentos que não agradam ao Senhor. Se livre dos pecados que não agradam ao Senhor. Se livre, talvez, das amizades que têm te levado para onde o Senhor não está e não quer que você esteja. Amém? Ontem eu completei 17 anos de casado com a minha esposa. E ontem nós fomos lá para Petrópolis e tal. E lá eu não sabia, foi coincidência, eu não sabia. Quando eu cheguei lá no hotel lá que a gente ficou, uma noite só, né? Só para a gente dar uma descansada e comemorar. E eu vou finalizar já. E eu saí lá, aí o pessoal: não, tem a festa, é uma festa de cerveja, né? Não, pode ir, é legal, não sei o quê. Aí a gente acabou indo. Aí eles me explicaram como é que era a festa mais ou menos. Tem uns restaurantes e tudo. Aí eu fui, bem familiar. Aí tem aquelas pessoas com um copo de cerveja andando, né? Tipo como se fosse uma festa de rua. É na rua mesmo. Tem uns restaurantes, tem uns trailers assim, com aquelas comidas bem gostosas e tal. E eu vi aquelas pessoas com aqueles copos assim de cerveja esquentando, né?
Que vai esquentando aquilo, né? E caminhando e tal. E eu fui seguindo ali, eu e a minha esposa. Comemos num lugar, comemos no outro, fomos experimentando uma coisinha ou outra, filmamos algumas coisas, mandamos para a Mari, que a Mari gosta, né? Eu vi que realmente não eram, tinha umas partes que tinha show assim. Não interessa a gente não foi, a gente caminhou só na rua mesmo ali, tranquilo. E aí, pastor, onde o senhor quer chegar, meu irmão? Não é um ambiente para eu estar todos os dias. Mas no dia que eu fui, esse ambiente não pode influenciar a fé que eu tenho vivido. Eu só olhava para minha mulher, eu só conversava com a minha mulher. Eu andei com um copinho na mão também, mas era de água mineral. Falei, eu também vou andar com um copo de água mineral, transparente, o pessoal vê. E com a garrafinha, entende? E eu fui mantendo a minha vida. E estou mantendo. Amém? Eu vou te ser franco. Eu queria compartilhar mais coisas, mas não vai dar. Amém? Mas diz assim, com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. É o que eu tenho tentado, lutado e vivendo. Essa geração perversa. Salvem-se dessa geração perversa. Não se contamine com essa geração. Agora, seja luz para essa geração perversa. Seja o sal. Entende? Não é você se achar que você é o melhor, não. Mas é não se contaminar com isso. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram. Quer dizer, tinha gente que não aceitava. Talvez tenha alguém aqui que não aceite, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de Jesus, né? De aproximadamente 3.000 pessoas. Então, naquela mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se renderam. Quer dizer, e muitas outras não. Porque está dizendo aqui, as que aceitaram a mensagem. Então, muitas não aceitaram. Fica de pé. Que você aceite essa mensagem hoje. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Amém? Mas eu quero que você, se você quer realmente uma mudança na sua vida, se você realmente quer vencer, inclusive essas situações pequenas na sua vida, que talvez está sendo um instrumento do mal para te derrubar. Talvez algo que realmente é muito grande, eu não sei, quase um monstro que tem te atemorizado. Eu não sei qual é a guerra. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas Jesus disse, vinde a mim todos vós, está escrito. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono dessa guerra, pequena ou grande. É Ele que vai mudar essa tua história. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Se tiver alguém aqui, pastor, ora por mim, porque realmente eu estou precisando. Existem situações na minha vida. Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Tem alguém? Tem? Pode vir, bem rapidinho. Tem alguém que quer aproveitar e vir para voltar para Jesus, entregar a vida para Jesus? Aproveita e vem, hoje é o teu dia. Aqui está escrito, os que aceitaram a mensagem, os que aceitaram a mensagem. Você quer, vem aqui na frente, eu quero orar por você, quero te abençoar. Isso, tem alguém? Bem rapidinho.